noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente está num lugar muito especial, que está sendo a semana de encontro da minha família. Sim, sempre que nós podemos, nós nos reunimos, pelo menos uma vez por ano, para rever, contar as histórias e, principalmente, nutrir-nos afetivamente. E esse ano foi muito especial, que veio gente de longe, seja de fora, seja de outros lugares do Brasil, e nós éramos um grupo de 15. Então isso tudo foi muito especial. E para você que vai assistir essa live depois, o nosso tema de hoje é escuta integrativa na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, no lugar que ocupamos no mundo. E isso é muito importante para todos nós. Então vejam, eu sempre falo para vocês que na escuta a gente dá muita importância à presença. Oi, Raquel, seja bem-vinda. A gente dá muita importância à presença. E o que eu chamo de presença? É o lugar do terapeuta, é o seu lugar. Quando você está escutando a pessoa, é você colocar toda a sua atenção no que ela está falando. Isso é que eu chamo de presença, porque na hora que você coloca a sua intenção de ser o melhor que você pode e colocar a sua presença naquele momento, automaticamente o campo terapêutico se estabelece, se abre e vai ficar muito mais fácil você perceber a intuição, seja da sua presença ou do seu conhecimento, mas também perceber o não dito por aquela pessoa. Na hora que você está presente, é muito mais fácil você se conectar e saber o que está acontecendo. Mais do que isso, com frequência, a pessoa não sabe que ela pode linkar o que ela está sentindo ou contando para você com qualquer desafio que ela está passando na vida. Então, veja, na hora que você está presente, acompanhando o relato daquela história, você vai conseguindo, fazendo perguntas ou dando deixas, vincular a pessoa ao presente também e aquele sintoma a algum desafio que ela possa estar apresentando. Essas duas coisas vão ampliar sua conexão com ela. Ela vai compreender como aquele sintoma aparece e, mais do que isso, o que o acometimento daquele órgão pode estar dizendo para ela. Nessa trajetória, faz com que o conhecimento do sintoma, vinculando ao estágio de vida que ela está, vai fazer com que ela fique mais fácil ela compreender o que está acontecendo e adotar, sim, medidas de autocuidado para ela mesma. Medidas que ela vai poder adotar para fazer ou escolhas mais saudáveis, mais plenas, mais confiantes na própria vida. E esse é o processo. Autoconsciência gera a possibilidade de escolhas que vão favorecer uma vida mais plena, uma vida mais confiante, uma vida mais segura. E todo mundo que me conhece sabe que eu sempre uso um atleta ou outro, porque eles são exemplos de superação, de resiliência, de capacidade de recomeçar. Então, o que acontece? Nesse lugar onde está a nossa autoconfiança, a nossa presença no mundo, a nossa capacidade de superar obstáculos e, principalmente, a nossa capacidade de ocupar o nosso lugar, a nossa posição,
esse lugar é muito importante. E ele está intimamente relacionado ao nosso terceiro chakra e ao nosso tubo digestivo. Então percebam, a primeira coisa é, quando vocês começarem a fazer sintomas digestivos, dos mais simples, tipo azia, tipo refluxo, tipo dor na barriga, tipo diarreias, ou mais graves, Crohn, retocolite ulcerativa, diabetes, ou ainda mais graves, distúrbios da autoimagem, como, por exemplo, os quadros de anorexia, bulimia. Fiquem atentos, porque vocês podem estar com o desafio naquele momento de lidarem com a posição que ocupam, com o lugar que são vistos, se são vistos da maneira que gostariam, se colocam da maneira que gostariam, e mais do que isso, se conseguem lidar com o confronto, com a intimidação, se posicionando, ocupando um lugar com presença. E aí, olha só, olha que coisa interessante. Eu fui falando de gradações de sinais. E é claro que quando eu estou falando de anorexia e bulimia, eu estou falando de distúrbios de autoimagem que são muito importantes e que com frequência precisam de um acompanhamento, não apenas psicoterápico, como psiquiátrico. São quadros às vezes muito severos, mas que na sua resolução, a pessoa pode não estar mais naquele extremo, e isso todos os tratamentos ajudam, mas ela pode continuar tímida, intimidada, não ocupando exatamente toda a potência que ela é capaz, toda a potência dela se colocar no mundo. E nessa hora, as práticas terapêuticas, sejam ela terapia floral, reiki, a que vocês escolherem. No meu caso, especificamente, eu uso essas práticas. Homeopatia, eu uso terapia floral, mas eu uso também essa linguagem da pessoa perceber essa dinâmica nesse lugar. Hoje, a gente vai falar da autoimagem, da posição que a gente ocupa, do lugar que a gente ocupa no mundo. E aí, gente, eu vou citar um cara que eu sempre admirei e acompanhei a carreira na NBA, que é o Michael Jordan. E Jordan falou uma coisa muito interessante. Ele fala que muitas outras coisas, mas enfim, eu vou destacar uma. Ele fala o seguinte: olha, em 26 partidas na minha vida que eram decididas, o time colocou toda a responsabilidade daquele jogo nas minhas mãos. E eu perdi. E eu lembro de cada uma delas. Mas o fato de trabalhar nisso é que me fez chegar onde eu estou hoje. Naquele momento ele jogava ainda, hoje ele está aposentado. Mas vocês sabem muito bem que eu sou uma das que acha que ele é o The GOAT, que é o maior de todos os tempos. Eu acho que é o Jordan. Mas muita gente acha que são outros atletas, cada um tem suas preferências. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que esse ato de disciplinar-nos, de fazer hoje, amanhã e depois, e de nos aprimorarmos a partir dos desafios e dos resultados que podem não ser tão bons, é que fazem toda a diferença. Percebam que estar ali, naquele momento, e você ser capaz de superar seu desafio, pode ser o ponto que falta. Mas aí, olha só, nesse lugar também está a nossa responsabilidade, nosso vínculo com o trabalho, nossa habilidade de estar presente e de superar nossos desafios. Então percebam, sempre que eu estou falando dos chakras inferiores,
Eu estou falando da manifestação, da concretização, da possibilidade de sermos e criarmos no mundo físico. Claro que tudo isso está conectado, mas hoje a gente está falando disso, especificamente dessa nuance desse lugar. E nesse lugar, prestem atenção em mais uma coisa. Eu tanto posso ser daquele tipo que, olha, eu estou sempre tão ocupado, fazendo coisas para o outro, cuidando do outro e tentando melhorar o outro, que eu não tenho espaço para mim. E se eu não tenho espaço para mim, eu não percebo qual é a minha necessidade. Se eu não percebo qual é a minha necessidade, como eu vou seguir adiante? Então aqui também está nosso cuidado conosco, no sentido de respeitarmos-nos. Podemos olhar para a polaridade oposta. E na polaridade oposta eu tenho o contrário. Aquela pessoa que pode chegar até a arrogância. Ela é cheia de si, sabe que é competente, ela vai chegar, ela vai ocupar o lugar dela, ela vai se posicionar e no desequilíbrio oposto pode ser até que ela não olhe para o outro, nem preste atenção no outro, no desequilíbrio oposto. Mas aqui o lugar é para você desenvolver a sua habilidade de ser a sua melhor versão,